Então, galera, beleza? Eu vou tentar explicar um pouquinho de distribuição eletrônica para vocês, tá? E eu espero que vocês entendam alguma coisa. Então é isso, beleza, pá? Vamos começar. Então, assim, basicamente, a distribuição eletrônica é como os elétrons se agrupam em torno do núcleo do átomo. Esse agrupamento é feito em camadas e essas camadas, cada uma tem um limite de elétrons que ela suporta, né? As camadas são delimitadas desde a letra K à letra Q do alfabeto. Então, a gente tem a camada K, L, M, N, O, P e Q. E a camada K, ela suporta até 2 elétrons, a camada L até 8, a camada M até 18, a camada N e a camada O até 32 elétrons, a camada P até 18 e a camada Q até 8. Então, é por isso que o elemento sempre tende a querer ter 8. Então, esse número 8, ele está relacionado com essa parte da distribuição eletrônica. Tanto que a hora que eu estava desenhando, eu puxei essa seta para fazer a relação com a ligação iônica, mas eu esqueci o nome, eu fiquei muito tempo pensando, mas eu não consegui lembrar. Então, ignorem esse pedaço aí, porque eu não vou cortar, tá? Tenho preguiça das coisas também. Então, assim, para começar a fazer o diagrama, a gente tem que lembrar qual o número de elétrons que a camada vai suportar. Então, eu acho que ajuda muito a anotar cada camada, a letra de cada camada, e também, se possível, se for ajudar, né, para guiar melhor, qual o número de elétrons que ela vai suportar. Isso me ajuda muito, então eu acho que pode ajudar vocês também. Não é o jeito que a Silene explicou, né, mas ali do lado eu tô anotando cada letra, né, que é o S, P, D e F, e qual o número que ele carrega, né? Então o S, ele sempre vai representar o 2, o P o 6, o D 10 e F 14. Quando a gente for começar a montar o diagrama em si, a gente tem que lembrar do número que a letra vai estar carregando. Então, por isso tem um numerinho em cima para a gente sempre saber, né? Então, começa ali. A camada K, ela vai suportar 2 elétrons. Então, a gente vai colocar o S2. O S2, ele vai carregar os 2 elétrons que a camada suporta. Então, colocou, atingiu o limite, passou para a próxima camada então, porque a K já atingiu o que ela tinha que atingir. Passou para a camada L, ela vai suportar até 8 elétrons. Então, a gente vai poder usar da camada S, que carrega 2, e da P, que carrega 6, que juntas vão atingir também o limite da camada L, que são os 8 elétrons que ela pode suportar. Atingir o limite da camada, a gente já pode passar para a próxima, que no caso é a camada M. Então, a gente continua S2, P6. Para seguir a forma do diagrama, a gente não poderia colocar o D10 ali, mesmo cabendo 18 na camada M. Então, a gente passa para lá na camada N e já inicia ela colocando o S2. Você pode ver ali, né, que eu estou fazendo a forma que o diagrama tem que ter. Então, a gente tem que passar para o S2 da camada N ter a ligação com o P6 da camada M. Fez isso, aí sim a gente pode voltar no D10 da camada M. Entender como funciona o diagrama, então agora a gente vai fazer com um exemplo real. Eu peguei o enxofre, que é representado pela letra S na tabela periódica, e a única informação que a gente precisa para conseguir fazer a distribuição eletrônica é a massa atômica, que no caso do enxofre é 16. Então a gente começa aquele esquema de anotar a letra de cada camada para a gente poder ter um guia e pá. E mesmo 16 sendo um número baixo, uma massa atômica, né, de valor baixo, e eu sabendo que a gente não vai utilizar todas as camadas para fazer a distribuição, eu coloquei todas para poder se guiar melhor, sabe? E ter uma visualização melhor também. Então começou pela camada K. A gente já sabe que a K só suporta 2 elétrons, então a única coisa que a gente vai colocar ali é o S2. Colocou o S2, já sabe que atingiu o limite, então passa para a próxima camada. Aí a gente pode colocar o S2 e o P6, porque eles juntos não vão ultrapassar o número da massa atômica, né? Então esse número pode ser S2P5, S2P4, S2S1, mas isso vai depender de elemento por elemento.
Então, atingiu o limite, não deu o número da massa atômica ainda, a gente passa para a próxima camada, mesmo esquema, S2, coloquei o P6 ali embaixo também, e aí a gente pode ir fazendo isso, mas a gente para e dá uma checada no número da massa atômica e o número de elétrons que a gente colocou até agora no diagrama. Paramos ali, somei tudo que a gente já tinha feito, deu 18, ou seja, tinha ultrapassado 2 do número da massa atômica. Então, alguma coisa a gente ia ter que tirar. Sempre que a gente for fazer essa redução, né, a gente estava com 2 a mais ali, é do último número que a gente colocou. Então, o P6 ali não vai ser um P6, ele vai ser um P4 para a gente poder atingir o número correto. Então, mas eu posso fazer isso, tirar o número? Você deve fazer isso até para a gente ter o número correto da camada, que a camada M ali, no caso, teria 6 elétrons. Peguei aqui a apostila para mostrar para vocês como funciona mais ou menos a tabela, né? E a gente pode perceber que aquelas duas colunas, elas vão representar o S. Então, a gente vê que tem duas colunas e é por isso que o S, ele é representado pelo número 2. E aquele outro pedacinho ali do outro lado vai ter 6, que vai representar o quê? O P6. Se você ver ali onde está o enxofre, na coluna 16, né, ou 6A, por que 6A? Porque 6 é o número de elétrons que vai ter na última camada de todos os elementos que estão nessa coluna. Então, eu vou pegar ali o selênio também para fazer essa comparação, para vocês verem que todos os elementos que estão ali, eles vão terminar com 6 elétrons na última camada. Então, você não vai precisar fazer distribuição eletrônica sempre para poder ver qual é o valor da última camada. É só você saber ler a tabela periódica. Peguei aqui o selênio, né, para fazer a distribuição também. Mesma coisa, mesmo esquema, a gente vai precisar da massa atômica do selênio, que no caso ela é um pouco maior do que a do enxofre, que ela é 34 aqui no caso, e a do enxofre era 16, né, se eu não me engano. Então, mesmo esquema, pega, anota as camadas para facilitar, vai colocando os números. Quando você já sabe, você pode ir direto e depois ir voltando para conferir o que você tem que tirar ou o que você tem que colocar mais. Então, eu fui ali fazendo rapidinho, do jeito que eu já expliquei. Coloquei ali o S2 antes de colocar o D10 na camada M, não sei se vocês perceberam, para manter essa ligação ali, tipo, entre o S2 do N e o P6 do M, para formar esse padrão do próprio diagrama, né? E como eu fui fazendo direto, aí nesse momento eu parei, né, para ver quanto tinha dado e tinha passado os 2 elétrons, né? Mesmo esquema que tinha acontecido no outro, porque o número de elétrons da última camada vai ser o mesmo. Então, eu substituí o P6 por P4 e ficou sendo 6 o número de elétrons da camada, como a gente já esperava, né? Ninguém sabia. Então, por último, eu peguei outro elemento, né, o cálcio, que ele faz parte de outra família, outra coluna da tabela periódica, que é a família 2, que faz parte dos S's ali, né, no começo. Então, o número de elétrons na última camada dele, com certeza, seria diferente, né? Também, mesma forma, tipo, não muda como você faz a distribuição, independentemente da família, que ele vai estar na tabela periódica. Então, peguei ali a massa atômica 20 e fui fazendo do mesmo jeito até atingir o limite de cada camada, sempre conferindo também para ver se não tinha passado e ver o que a gente tinha que mudar. No caso ali deu certinho, né? Terminou no S2 da camada N e a gente vê que ele teria 2 elétrons na última camada. E olhando para a apostila, você vê que o cálcio ele está na segunda fileira. Então, o número de fileiras a contar naqueles 2 passinhos da tabela periódica, sem contar os elementos de transição. Então, agora, ligação iônica, que eu acho bem gostosinho de fazer, tem gente que acha meio chato, porque às vezes parece que nunca vai dar certo, mas acaba dando certo no final, né? Porque os elementos, eles tendem a querer sempre ter 8 elétrons, não sei se eu tô certo no que eu tô falando, tá, gente? Mas, enfim, eu vou pegar ali o cálcio e o enxofre para mostrar de exemplo. E agora a gente não vai precisar mais da massa atômica, e sim do valor da última camada, que a gente descobre na distribuição eletrônica, né? Então, do cálcio, 2 elétrons, e do enxofre, 6 elétrons.
Então eu sempre anoto ali do lado para ficar mais fácil a visualização. E como os elementos eles tendem a querer ter 8 elétrons, o que tem um menor número de elétrons vai doar para aquele que tem o maior, para a gente tentar atingir esse equilíbrio. Então ali o cálcio vai ter 2 elétrons e o enxofre vai ter 6 elétrons. Então o cálcio vai doar esses 2 elétrons para o enxofre. O cálcio doou os 2 elétrons, o cálcio estabilizou. O enxofre atingiu 8, o enxofre também estabilizou. Então, ali nesse caso, os dois estabilizam logo nessa primeira troca que acontece. Então, ali o cálcio, ele vai dar esses elétrons, atingiu 8, estabilizou, estabilizou. Aí foi nessa hora que eu fiz a egípcia e coloquei a prancheta pro meio da filmagem, sendo que estava errado o tempo inteiro, né? Mas tudo bem. Então, beleza, eu tinha dado um exemplo de ligação iônica ali, mas tinha dado tudo certo muito facilmente, né? E na vida nem sempre as coisas serão assim. Então, eu resolvi pegar outro exemplo, agora do enxofre com alumínio. Gente, são exemplos totalmente aleatórios, tá? E sendo que o enxofre, ele, né, tem os 6 elétrons e o alumínio seria 3. Então, o mesmo esquema que eu fiz da outra vez. Anotei ali os 6 elétrons do enxofre e os 3 do alumínio. Então, o que ia acontecer nesse momento? O alumínio, da mesma forma que tinha acontecido com o cálcio, doaria desses elétrons para o enxofre. Então, naquele momento, o enxofre atingiria os 8 que ele precisava e ele estabilizaria. Só que, enquanto isso, o alumínio, ele ainda teria um sobrando. Então, quando isso acontece, o que a gente faz? A gente vai abrir novamente outro enxofre, porque ele já está estabilizado, para a gente conseguir pegar aquele elétron que falta do alumínio. Então, abriu outro enxofre, colocou ali do alumínio para o enxofre. Nesse momento, o alumínio perdeu mais um e aí ele estabiliza. Estabilizou o alumínio, mas o enxofre ainda precisa de mais um para conseguir estabilizar. Então, o que a gente faz? Da mesma forma que a gente abriu outro enxofre naquele momento, agora a gente vai abrir outro alumínio, porque ali ainda só tem 7. E ele quer ter 8. Ele tá sedento. Então, a gente abre outro alumínio com 3 e vai passar um desse alumínio, que é o que o enxofre precisa, para lá. Fez isso, atingiu 8, aí o enxofre estabiliza novamente. E aí a gente volta, né, para aquela parte, né, mesma coisa do começo, estabilizou um, só que precisa estabilizar o outro agora. Então, a gente vai abrir o enxofre, que acabou de estabilizar, com os mesmos 6 elétrons, e agora sim, finalmente vai dar certo, porque a gente vai passar os 2 que restam do alumínio para lá, e aí o alumínio estabiliza por ter perdido, e o enxofre vai estabilizar por ter atingido 8. Então, a gente tem os 2 estabilizados, e acabou, é só felicidade na nossa vida, é só alegria. Obrigado se você teve paciência de me ouvir falando por 13 minutos. Eu espero de verdade que vocês tenham entendido alguma coisa, tá? É isso, segundo B é a melhor sala, todo mundo sabe. Um beijo e dorme bem aí, beleza?